Bom dia, gente. Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Acreditar, fazer e exercer. Vou começar a previsão da semana. Hoje é 8 de janeiro de 2023, né? Salve, salve, feliz 2023 para todos vocês. Vou começar com a previsão da semana aqui, eu vou começar com a previsão mundial. Ok? Então a gente já está entrando aqui com a Lua hoje a 0 de Leão, vai, né, contemplar, e ela já entra praticamente. Se Plutão está 27, 3 graus menos de 2, 3 graus de diferença, essa Lua em Leão, ela está na casa 10, junto com Lilith, a 29 também, fechando o seu ciclo. E essa Lua está na casa 10, na casa da governança, na casa que representa o presidente, o governante do nosso país e os governantes mundiais. Essa Lua é uma Lua que saiu de um processo cheia, ela foi cheia, está cheia também, né? No caso saiu de Câncer cheia, está cheia ainda em Leão. Ela está a 0 de Leão e ela está praticamente entrando numa oposição com Plutão. O que significa isso, mundialmente falando, né? O ascendente é Libra, a Vênus está no fundo do céu, já mostra que digamos assim, um embate entre mulheres no governo, ministério, mulheres do ministério que pode perder também a posição durante já a entrada dessa Lua 0 grau e com Plutão a 27. Pode ser que alguém seja destituído do ministério, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Porque a Lua em Leão, ela representa o ego, ela representa ministro, governos, reis, né? Pessoas da nação, porque está na casa do poder, na casa da profissão. Então, o que a gente pode observar de Plutão? Existe o emperramento entre Plutão querer manter o poder, manter as posições políticas. Ele está no fundo do céu, o que eu acho muito negativo, significa empobrecimento, pelo menos durante a semana. Brigas muito fortes diante do governo e ministério, não só do nosso país, mas também significa desencarne, porque Plutão no fundo do céu é desencarne coletivo. Desabamento, são barreiras, pontes, deslizamento, lugares meio desertos também, né? Porque Saturno rege lugares meio desertos. Então pode ser também alguma coisa relacionada a uma mulher muito conhecida mundialmente que pode ter problemas com a saúde, com a vida, mas geralmente está associada a pessoas do poder, do cargo de governança, né? Outra coisa é esse é o aspecto negativo. Agora vamos para os aspectos bons, né? O Marte está na casa 8, ele continua retrógrado, né? Então na casa 8, Marte retrógrado e Mercúrio retrógrado, gente, eu estou falando para meus clientes deixar para fazer qualquer coisa, pelo menos quando Marte voltar para o movimento direto, que será no dia 12 de janeiro agora. Daqui a 2, 3 dias ele está na sua fase de sombra, mas ele está no aspecto bom, tanto com Plutão como com Mercúrio, né? Mercúrio está no aspecto bom. É um trígono mesmo com Mercúrio retrógrado, é um trígono bom em Urano para poder fazer as coisas assim. Vamos botar Brasil, né? Para quem vive de plantio, agropecuária, esse Mercúrio, ele está num trígono com Urano que está muito bem. Então, para fazer algum contrato, acordo, assuntos de redes sociais, mídia, progresso, qualquer linha escrita, como dizia um amigo meu, escrita e falada, divulgada, né? Tem tudo a ver com Mercúrio. Só que Mercúrio tem Capricórnio. Mercúrio em Capricórnio, ele é administrativo, é mais eloquente, é mais persuasivo. Então, eu diria que haverá uma persuasão. É como que se esse sextil de Urano com Mercúrio significa quebra de sigilo, tá bom? Também tem isso. E o fato de Mercúrio estar no fundo do céu, Plutão está no fundo do céu e o Sol em Capricórnio significa alguma coisa suja, podre em relação a governos, ok? Alguma coisa, algum patrimônio destruído, ponte que cai. Assim, o Plutão no fundo do céu em oposição é negativo, principalmente para quem tem planeta a 27 de Capricórnio, a 27 de Câncer
ou até 3 graus de Leão, tem que dar uma olhadinha no seu mapa, tá? Porque é um aspecto difícil para sair de casa, para viajar. Tem relação também com o desencarne com pessoas do governo. Vou colocar do governo aqui do Brasil, que é o que eu estou falando mais do Brasil, né? Bem, esse é o aspecto de quebra de sigilo, né? De Urano com Mercúrio durante a semana. Então, eu vou colocar aqui adiante para a gente ver como é que procede. A Lua anda muito rápido. Já na segunda-feira, a Lua diminui a sua oposição, então o aspecto ainda está mais leve, né? Mas na terça e segunda-feira, o Mercúrio faz um aspecto muito bom com Touro, o que significa mais assunto pela água pecuária. Plantio, assuntos de... Vamos falar do Brasil, né? Alguma coisa ligada ao Ministério o Ministério que cuida da nossa Amazônia, do meio ambiente, agora voltou. Em relação às plantações, a nossa agropecuária, está bem essa semana. Durante a segunda-feira, algum projeto em relação a isso já começa a andar. E também existe um aspecto bom de Vênus e Saturno com Marte na casa 8. Marte na casa 8 significa segredos revelados, tá? Então, revelações aí pelas mídias sociais, porque Mercúrio representa mídias sociais. Então, a gente vai ver muito podre também chegando pelas redes sociais, mas não é uma coisa assim negativa. Eu acredito que são coisas que as pessoas precisam saber, né? Esse aspecto aqui tá bom. Não é projeto ainda digamos assim, de fazer projeto para fazer uma planilha para as redes sociais. Ainda não é o momento. Vamos lá. Para o ariano está bem, para as questões militares do nosso país está bem. Não vejo aspecto nenhum, até para a área da saúde, a coisa funciona bem. Para o leonino, principalmente que representa o ministério, representa governo, a questão de postura, significa até imagem, né? Vamos colocar aqui com a imagem da primeira dama, né? Que é a Janja. Pode ser porque a lua representa a mulher, né? E ela é uma mulher hoje em dia de poder, porque ela é a mulher do presidente. Então ela está em oposição a Vênus. Tem ligação com dinheiro, com imóvel, com reforma, com gastos, alguma coisa que vai gastar dinheiro em relação a algum bem do patrimônio, porque o Saturno, quando está no fundo do céu, ele fala do patrimônio histórico, porque Saturno rege tudo que é velho, tá, gente? Mas a segunda-feira está bem. Até para quem quer organizar alguma coisa, jogar seu produto no mercado, divulgar seu trabalho. O Urano está muito bem na casa 7, que são transações comerciais internacionais para o Brasil, né? Vamos ver aqui na terça-feira. Como é que está a terça-feira? Bem, a terça-feira tá bombando, né? Já no dia 10. Olha que oposição horrorosa de Lua com Saturno na terça-feira, na casa 11. A gente sabe que a casa 11 representa o nosso plenário, onde ficam os nossos deputados, né? E a casa 5 também. Ela representa os desejos dos nossos deputados e senadores, né? Então existe uma queda de braço aqui, e principalmente vai ser uma mulher, tá? Algumas mulheres lá vão aparecer muito nas redes sociais para negócio então, sei lá, de projeto, alguma coisa assim, em relação às coisas que representam Aquário. Então, aqui está falando de assuntos internacionais. A gente vai lidar com o assunto de extradição, exílio, extradição, alguma coisa em relação a isso. Escândalo internacional que envolva a mulher. Aqui, essa semana, o escândalo será muito forte, principalmente na terça-feira, internacional, que envolva a postura de uma mulher, tá bom? E geralmente, quando está em Leão, significa uma mulher glamourosa, que gosta do bem bom, né? E vive do bem bom. A Lilith, ela já está a 0 grau de Leão. Isso aqui já, para os leoninos, né, já começa a ficar difícil. E para o ministério começa a ficar difícil. Escândalos para reis começa a ficar difícil. Eu disse que quando o Lilith entrasse em Leão, alguma sujeira viria do Catar, né? Do Catar, do reino da Inglaterra. Vocês podem esperar por isso, porque Lilith mancha a imagem de governos que estiverem errados. Ministros, rei... Eu não digo, pode ser até a rainha, porque a lua está aqui, né? Mas assim, os leoninos têm que ter cuidado, porque os nomes serão jogados na lama, porque Lilith mancha. Geralmente são pessoas assim que andaram um pouco errado dentro do governo. Mas aqui a lua, em oposição a Plutão, a gente sabe que é o passado. Então, coisas do passado, durante essa semana, na terça-feira, retorna
as redes sociais, porque Mercúrio está muito empoderado na 8, trazendo revelações financeiras em Aquário, que foi para o exterior, porque Aquário é exterior, tá, gente? As pessoas jogam a casa nova como exterior, mas Aquário é internacional aqui, ó. E tem relação com o jogador de futebol. Alguma coisa também relacionada a jogadores de futebol essa semana também. Vamos ver como é que tá. Mas a terça-feira tá perigando aí para mulheres, tá? Questão de imagem social, que tem relação com o dinheiro. No dia 11 de janeiro, é dia 11, o embate, pelo menos a fofoca da mulher, né, com a questão financeira, com a questão internacional, já diminui. Mas aqui a Lua, ela está fazendo uma quadratura com Marte, né? Vai ser assim, para a questão porque a Lua aqui já está em Virgem, então para a questão psicológica, a bipolaridade, para essa pessoa que eu comentei do dia 11, essa pessoa pode ter uma crise nervosa, uma crise no sistema nervoso, psicológica. Pode vir fazer uso de remédio e a Lua aponta para a casa 8, onde está Marte, né? E essa pessoa pode até se internar e dizer que está passando mal, vai passar uns dias na clínica, talvez para não ter que dar nenhum testemunho. Mas mesmo assim, o restante da semana está bem para o capricorniano, o que na casa 3 significa a nossa educação. Bem, não tem nada em andamento para a educação durante a semana, né? Mesmo o Mercúrio estando na casa dele, mas Mercúrio está em Capricórnio, que significa que ainda são projetos que estão na gaveta para a questão da educação. Estou falando aqui do nosso país. A cabeça do dragão, a cauda do dragão está na casa 1, o que significa existe a possibilidade a pessoa que representa o nosso país ter algum problema ainda relacionado à saúde. Plutão faz um aspecto muito bom com as coisas internacionais. O Brasil vai ter muito contato internacional durante a semana, tá? Plutão traz isso dentro do mapa. Assuntos que têm a ver, como mais uma vez, agropecuária, assunto internacional, assuntos bancários, renovação bancária, moedas novas, isso tudo são projetos desse Plutão a 29 fazendo aspecto com Urano, ok? E assuntos internacionais, isso é muito positivo também. A casa 6 está com a casa da saúde, está até razoável, vou considerar razoável, né? A casa 5 não está ruim também, é a casa dos desejos do nosso país, que é o nosso plenário, o nosso sindicato. Alguma coisa também para sindicato essa semana sai. Bem, para quem joga na Mega Sena, na questão de sorte, é possível, se tiver algum sorteio na sexta-feira, no dia 11, sair para as pessoas de peixe, tá? Sol, Lua e ascendente em peixe, para quem joga. O lote da fortuna está em peixes. Vamos lá para... Quando chegar perto do dia, tu me avisa, que eu já esqueci. Até 18, Max? Não. Aqui no dia 12, né? O dia 12 está muito bem para o Brasil, o Sol do Brasil em Virgem e Mercúrio em Virgem. Então, o Sol do Brasil, o nosso país que faz acordos internacionais, está na casa 11. Então, haverá bastante acordo com o Senado e o plenário brasileiro, tá? E isso era positivo, eu considero, porque a Lua faz um aspecto bom com Touro e um aspecto bom com Saturno. A semana do dia 12 está excelente para negócio, trabalho, para conseguir emprego, conseguir trabalho, melhora as condições. É um triângulo muito positivo, tanto do Sol quanto de Mercúrio, de Lua e Netuno. Aqui eu estou falando de forma mundial, então não vou falar de forma pessoal. A questão trabalhista, que ainda existe alguma coisa para a farmácia popular, alguma coisa assim que ainda não está resolvido, né? Na área da saúde, tanto para os enfermeiros e médicos também. Mas que o gráfico mostra que isso tem solução, principalmente por causa de Marte, está na casa 8, fazendo um aspecto muito bom com o lote da fortuna, Saturno e Vênus. Então, existe recursos vindo, até bastante recurso, por incrível que pareça, para o Senado e o plenário nosso, né? Vamos lá. Aqui, de forma de mundial, é um alívio também, né? Aqui... Toda vez que a Lua está em Leão, gente, passa por Leão, uma coisa que eu observo é desencarne com um apresentador, com atrizes, isso não só no Brasil, mundialmente, principalmente quando ela faz oposição a Saturno. Então, pode ser um desencarne de atriz, principalmente apresentador, a pessoas do cinema, da arte, tá? Então, quando a Lua está em Leão fazendo oposição a Saturno ou Plutão, é desencarne nessa área, ok? Afeta muito os artistas, ok, gente?
Vamos lá, no dia 13, a Lua está na cúspide de Libra, 0 de Libra. Bem, Libra representa o nosso STF, sistema jurídico do nosso país. Aqui no dia 13 tem outra briga aí, talvez mulheres aparecendo mais dentro da justiça, processos judiciais envolvendo questões trabalhistas, interessante, que são questões trabalhistas, tá? É questão que envolve o trabalho do povo brasileiro. Essa questão do STF, processo que está lá, talvez tenha ligação com o nosso NPS, mas são questões trabalhistas e questões também com pensão de militares, porque Áries representa a força militar. E Júpiter está em Áries, na casa 6, o que melhora também, de certa forma, para os militares, né? Eu acredito que os militares estão ganhando razoavelmente bem. Mas existe uma oposição aqui, talvez seja por questões de algum gastos extra nessa área. A Lua mostra isso, que está relacionado com o passado, porque está na casa 12. Mas existe também a possibilidade de pessoas dessa área da carreira militar, não é se aposentar, é entrar num processo de doença, porque a Lua está 0 de Libra, e isso tem relação com coisas dos hormônios, coisas como é que fala, com a uretra, com essas coisas assim. Não digo próstata, mais ligado a essa área. Mas ainda assim, a semana está bem, o Plutão está muito forte no fundo do céu, que significa que toda semana o assunto será sobre construção e reforma no nosso país, construção e reforma. O que vai reformar eu também não sei, tá? Mas para quem está pensando em reformar casa, construir, até que está razoável para esse tipo de coisa. Mas só que demora para a reforma, né? Então significa, com Plutão aqui, significa coisas do passado, uma certa destruição, alguma coisa que pode... É tipo tiver que botar embaixo para fazer outro. Mas está tudo concentrado em Capricórnio. Capricórnio retém. Mas Plutão, ele está fazendo um aspecto muito bom. Assim, no dia 13, esse Plutão dá uma força muito grande ao representante do Brasil, que no momento é o presidente. Então ele aqui está mais empoderado com esse Plutão junto ao Sol. Porque uma conjunção de Plutão praticamente com o Sol significa poder. Um poder muito forte dentro do país. Esse aspecto aqui fortalece bastante aqui a governança do país, tá? Tem gente que fala que o aspecto também de Plutão, gente, com o Sol, mesmo num aspecto positivo, falando de forma mundial, significa explosões, tá? E é isso que a gente tem que observar, porque o Sol, ele é um astro quente e Plutão, ele é um detonador. Então, pode ser coisas que explodem, como bomba, como gás, como qualquer outra coisa assim explosiva. Então, esse é um aspecto tenso dessa semana que eu considero, mesmo o Plutão, ele no aspecto positivo aqui, mas ele significa detonar alguma coisa. Bem, quem tem essa configuração do Sol a 22 graus aí do mapa, e o Plutão também, ou na casa de Capricórnio, ou na casa de Virgem, e mesmo a Lua que começou em Câncer, tem que olhar, porque é algo muito plutônico, é algo muito explosivo durante a semana. Deixa eu ver o que mais. Pessoas que podem morrer em casa. Aliás, é desabamento, tipo a pessoa está dormindo, a casa cai em cima. Também Plutão no fundo do céu é isso, tá? Aqui Saturno está na casa 5, que representa as creches do nosso país. As creches continuam pobres ainda, né, pelo jeito. E vamos fechar aqui a semana do dia... É 14, Max? Eu esqueço, vou me perguntar que eu esqueço, gente. Olha lá. Bem, no dia 14 está ótimo, tá? Tem um trígono do Sol, de Marte com Lua, Lua com Vênus e o lote da fortuna, né? Em Aquário. Assuntos internacionais também, viagem, bastante viagem. Talvez o nosso governante planeje sair do Brasil, fazer alguma viagem, algum contato. Os contatos do Brasil serão muito internacionais, principalmente em questões da terra, agricultura, agropecuária, gado. Uma coisa que eu observo aqui também, que eu esqueci de comentar, dessa oposição, significa gripe, porque Urano está na casa 7 com a cabeça do dragão, tá? E a cabeça do dragão está fazendo uma quadratura. Significa gripe aviária, né? Coisas que contaminam os animais também. A Vênus, Mercúrio está na 3, o que significa que a nossa educação, por enquanto, gente, continua ainda amarrada na mão de Capricórnio. Significa ainda que esse ministério vai ter que resolver muitas coisas para poder deslanchar a educação, porque
Saturno como educação, por ele ninguém estuda, a gente sabe disso, né? O mapa do nosso país já mostra isso. Então, o Mercúrio está na casa dele, mas em compensação está com Capricórnio. Significa que ainda está na mão dos governantes resolver a questão da educação. Mas tem um trígono muito bom, principalmente para quem a semana, para quem quiser tentar sorte, o aquariano também pode tentar sorte já no dia 14. Se tiver jogo, alguma coisa assim que você queira tentar, pode considerar um jogo aquariano de Sol e Lua, porque a Vênus está junto, o lote da fortuna também e Plutão. Ok, gente? Mas fica atento aí, porque a conjunção do Sol com Plutão significa detonação, significa coisas que explodem, significa coisas assim bem negativas, tá? Essas configurações. Um ótimo final de semana, quer dizer, uma ótima semana para vocês, né? Olha eu me perdendo aqui, gente.